Olá, bom dia! A reforma trabalhista sancionada pelo presidente Temer em julho deste ano entrou em vigor no último dia 11, mas ainda há muitas dúvidas sobre o que mudou na legislação. Há também divergências na interpretação, o quanto a aplicação da lei sobre contratos de trabalho que já existem e os direitos adquiridos. Para o Ministério do Trabalho, a nova lei se aplica a todos os contratos firmados com base na CLT. Tanto os novos quanto os antigos. E para discutir essas mudanças e impactos na vida dos trabalhadores, vamos conversar com Ana Patrícia Dias Salles, que é socióloga, professora na UFRN e pesquisadora da Sociologia do Trabalho, e com Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia para a gente falar sobre isso, né, que começou, a gente já falou em outros programas sobre a questão da reforma, né, em si, mais uma vez sancionada, a gente tem que discutir o que é que vem de fato por aí, né, e o que é que os trabalhadores podem esperar. Professora, primeiramente, qual avaliação a senhora faz sobre essa reforma que foi aprovada de um modo geral? Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Né? E também agradecer aqui a oportunidade, a Band Nordeste, de estar oportunamente abrindo espaço para debater um tema extremamente polêmico e atual. Né? Como bem ressaltado aí, a reforma trabalhista ela entrou em vigor sábado passado, dia 11, e a minha avaliação quanto à reforma, ela é bem nefasta, como de fato é a reforma. Eu não vejo nada de minimamente razoável para o trabalhador. Sim. Na verdade, a reforma se traduz num grande retrocesso aos direitos trabalhistas conquistados por luta, né? Ela não veio em vão e, para além disso aí, ela traz um conjunto de outras medidas que vai fragilizando cada vez mais a condição do trabalhador, do sindicato, assim como da CLT. Né? Então, um conjunto de medidas, elas foram adotadas, aqui só já elencando algumas, a preponderância agora do negociado sobre o legislado. Sim. Isso rebate diretamente na CLT, flexibilizando a CLT e colocando como forma de lei ou como força de lei a negociação, deixando a CLT à deriva. Né? Ela retira a obrigatoriedade do imposto sindical, o que de uma outra maneira ataca o sindicato, né? E também o órgão de representação, rebate no trabalhador na sua qualidade do sindicato, seu órgão de representação. Ela amplia a terceirização, né? E com a terceirização a gente tem diretamente as substituições de contratos de trabalho por tempo indeterminado. Sim. Pelo contrato de trabalho por tempo determinado. Então é um retrocesso. É aquela insegurança do trabalhador. Sim. Que vai, né, agora tomar conta de vez. Sim, ele promove o que eu costumo dizer, uma instabilidade emocional no trabalhador, porque vai colocá-lo, aliás, numa situação cada vez maior de vulnerabilidade, né, do emprego, né, da precarização do trabalho, do empobrecimento econômico. Né? Então, assim, eu penso, no meu entendimento, o atual governo ele tem sido emblemático no que diz respeito à flexibilização dos direitos trabalhistas e ao mercado de trabalho. Então, nesse conjunto de medidas adotadas, o trabalhador não ganhou vantagem em nada, mas o empregador em tudo. É verdade. Felipe, as novas regras, né, aprovadas reduzem um pouco o papel dos sindicatos, né? Como é que você vê, primeiramente, né, essa questão? Isso também enfraquece a força do trabalhador nas negociações, por exemplo? Esse governo é totalmente pró-capital, né? E a reforma trabalhista, eles pegaram tudo que o empresariado queria para aumentar a sua lucratividade nesse momento de crise e tentou baixar o custo com o trabalhador, né? Então a reforma trabalhista ela vem nesse sentido de, num contexto de lucro, você manter a lucratividade das grandes empresas e para isso você baixa o custo com o trabalho, já que as pessoas não estão comprando tanto, né? E aí dentro disso vem a lógica também de tentar enfraquecer os órgãos de resistência a esse processo, né? Tanto no sentido de direitos mesmo, quanto no sentido econômico mesmo, ele lutar por melhores salários e tudo.
Então, a reforma trabalhista, ela traz alguns elementos que vêm para enfraquecer os sindicatos, né? E, pelo menos, assim, pelo pouco que a gente já conseguiu ler, estudar, mas vamos ter que continuar debatendo ele para aprofundar o conhecimento a respeito, já que essa reforma veio sem nenhum debate, mas pelo menos 2 já chamam bastante atenção. Um deles é a possibilidade de criação de comissões por empresas a partir do número X de empregados e que essas comissões representariam os interesses dos trabalhadores, pegando o que seria a parte dos sindicatos, né? O que os sindicatos fazem, as comissões meio que passariam a fazer, só que sem o amparo que hoje os sindicatos têm, né? De você ter, o dirigente sindical vai ter estabilidade no emprego depois que o mandato acaba, né? Sim. Alguma insegurança que o dirigente sindical tem que o membro da comissão não terá e que, consequentemente, ele vai ter que ser meio que pró-patrão, né? Assim, força-se a isso. Pode ser que a pessoa não seja, mas força-se a isso. E o outro elemento é o trabalho intermitente, né? Em que você fragiliza a relação que o trabalhador tem com seu espaço de trabalho, com seus colegas de trabalho, porque ele vai trabalhar por jornada, ele não vai estar sempre lá. Não se sabe muito bem exatamente que profissão ele tem, se ele vai ter representação em algum sindicato, né? E ele vai ser um trabalhador por jornada. E aí, como é que ele se sindicaliza, como é que ele se organiza? O laço, a relação dele com seus colegas de trabalho vai ser uma relação mais frágil, então são coisas que vêm de fato para tentar diminuir a luta sindical. Professora, a gente está quase encerrando o primeiro bloco, então rapidamente, as novas regras vão valer a partir de novembro. O que é que muda de fato? Muda um conjunto de dispositivos. Tome que mais de 100 dispositivos da CLT foram alteradas. Aqui eu posso citar alguns que mudam de fato. Ampliação da terceirização, ela agora ela passou a ser ampla e restrita, alcançando atividades fins, atividades meios. Tornou-se facultativa a obrigatoriedade do imposto sindical, a flexibilização de jornada de trabalho, a flexibilização de salário, o grau de considerar um trabalho insalubre ou não, e aí gestantes e lactantes podem trabalhar em situações de trabalho insalubre. Você tem o trabalho intermitente, você tem novas regras para o trabalho remoto, né? Você tem agora acordos de demissão, né, que passam também a ser alterados com implicações no que diz respeito à redução do aviso prévio, à redução do acesso ao FGTS, que agora passou a ser 80%, o não acesso ao seguro-desemprego. As férias, né? os horários. Pois é, tudo isso então muda você também? tem um conjunto. Sim, porque você tem um fracionamento das férias, o salário pode ser reduzido em até 30% e o governo criou um programa um programa que dá um suporte a isso, recompondo dos 30% perdido, 50% do dinheiro do FAT. Então, muda um conjunto de coisas, né? E o mais gritante disso tudo é que esse conjunto de coisas só beneficia o capital, né? E o trabalhador, ele vai ficar à deriva de um conjunto de coisas, sem falar, e aqui eu quero ressaltar, o nível de insegurança, né, que os novos contratos de trabalho, eles vão colocar o trabalhador. E aqui, o trabalho intermitente, o trabalhador, ele pode ser agora remunerado por hora ou por produtividade. É um trabalho que rompe o princípio da continuidade. E se o empregador, ele pode contratar de forma flexível, ele não vai optar pelo trabalho no seu modelo clássico. A gente vai continuar falando sobre isso. Mas no segundo bloco falam muito em diálogo, né? Mas se esse diálogo patrão-empregado já não existia, agora ele vai ser quase impossível, não é? Balanço da reforma trabalhista é o nosso tema de hoje. Daqui a 30 segundos a gente volta para conversar mais sobre isso. Fica aí. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o que muda na CLT após a reforma trabalhista. Hoje com a presença de Ana Patrícia Dias Salles, que é socióloga, pesquisadora da Sociologia do Trabalho, e com Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste RN. E o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, criticou por diversas vezes essa reforma, dizendo que ela beneficia os maus empregadores e que o Brasil ainda tem uma cultura escravocrata. Fleury esteve em Natal e nossa equipe conversou com ele sobre os desdobramentos nas leis trabalhistas. Assista mais na matéria de Ricardo Crush.
Em todo o Brasil, trabalhadores, movimentos sociais e estudantes ganharam as ruas e as mídias sociais para protestar contra a entrada em vigor, no dia 11 de novembro, da nova legislação trabalhista. Embora o governo afirme que ela irá criar novos empregos, especialistas apontam que, a exemplo do que aconteceu em outros países, o que veremos é a perda de direitos. Como nos conta o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, que esteve em Natal na última semana. O Brasil não vai ser diferente de todos os outros países que fizeram reformas bem semelhantes. A reforma brasileira ela é muito parecida com a reforma que foi feita no México, que foi feita na Espanha. E todas só trouxeram mera troca de empregos protegidos por empregos desprotegidos. A Espanha, inclusive, só agora passados 5 anos, que voltou a ter um crescimento muito tímido de emprego. Inclusive, numa entrevista ao jornal El País, o presidente do Banco Central Europeu, ou seja, um banqueiro, afirmou que a Espanha tem tido muitas dificuldades para retomar o crescimento justamente em razão das graves reformas nos direitos sociais ali promovidas. A nova legislação, em alguns pontos, entra em choque com a Constituição. O procurador nos conta como se dará a aplicação da nova lei nesses casos. A nova CLT, vamos chamar assim, ela só será aplicada naquilo que ela não colidir com a Constituição e com as normas internacionais. Os questionamentos estão surgindo, alguns diretamente ao Supremo Tribunal Federal, já são 3 ações diretas de inconstitucionalidade. O Supremo vai se posicionar, além disso tem as diversas ações que nós ajuizaremos. A legislação vai ter que se adequar ao que diz a Constituição da República. O recém-impossado Procurador-Chefe do Trabalho no Estado, Luiz Fabiano Pereira, também falou sobre a nova legislação e a falsa ideia de criação de empregos. Nem teoricamente, né, essa reforma seria capaz de criar esses empregos que são prometidos. É a necessidade econômica, né, é a necessidade do trabalhador, da mão de obra, né, que cria o emprego. Né? Não existe legislação não existe lei capaz de criar emprego. Luiz Fabiano finaliza falando sobre a perda que é para os trabalhadores a não obrigatoriedade de homologação sindical nas rescisões contratuais. Retira do sindicato a oportunidade de fiscalizar as demissões, né, as dispensas dos trabalhadores. E aí se percebe que a pretensão parece ser de negociações em que o sindicato esteja sempre numa posição desvantajosa e termine sendo compelido a concordar, né, com várias situações de perda de direitos, né, de redução da condição social. Como a gente viu aí na matéria, né, a reforma trabalhista ela abre brechas, né, para demissões em massa e o aumento da terceirização, como você bem já falou no primeiro bloco, né? De que forma isso pode acontecer? Até muito claro, né? Quando se começou uma campanha pró-terceirização, se argumentou que a terceirização ela aumentaria os níveis de emprego. E há um entendimento, para mim isso é uma falácia, e a terceirização, ao invés de aumentar níveis de emprego, primeiro ela vai provocar demissão em massa daqueles que estão contratados ainda no estilo clássico de contratação, ou seja, do contrato de trabalho por tempo determinado. Segundo, ela vai precarizar, na verdade ela institucionaliza a precarização do trabalho. Sim. Se eu tenho uma ampliação de contratos flexíveis, né, e o governo trabalhou com sua equipe econômica, com seus aliados, para flexibilizar muito mais as leis trabalhistas. Ele foi emblemático e superou a Argentina e a própria Espanha no que diz respeito à flexibilização do trabalho. Então, a terceirização, ela vai promover a demissão em massa porque ela vai substituir o contrato de trabalho por tempo indeterminado pelo determinado. Ela vai institucionalizar a precarização, trocando o trabalhador direto pelo trabalhador periférico. E paralelo a isso, outros desdobramentos. Né? Porque associado a isso aí, se tem outras formas de contrato. Há exemplo do contrato intermitente, né? Há exemplo do trabalho remoto, que é em casa. Ele também conseguiu alterar o trabalho parcial. Então, a gente vai ter um conjunto de contratos de trabalho flexíveis que dá o tom da conjuntura e das reformas que prioriza a flexibilidade em tudo. Né? Então, o desemprego é um fato real,
frente às reformas trabalhistas. Eu fico imaginando um pai de família que, uma vez que ele não tem mais a segurança da CLT, tenha que se desdobrar em diversos trabalhos, acabando não fazendo nada direito, mas tem que fazer aquilo para poder ter um dinheiro no final do mês para pagar as contas que, infelizmente, não esperam. Né? Um exemplo disso é a ampliação daqueles que estão aderindo aos Uber. Sim, né? Muita gente. Então, muita assim, gente. que vem como para agregar, ou seja, para complementar a renda, né? E eu me utilizo desse recurso, né? E eu converso muito com os motoristas. Sim. Em sua maioria, ou eles estão desempregados, ou eles estão complementando renda. Complementando renda, é verdade. Felipe, qual o problema do avanço da terceirização? Eu acho que um dos problemas da terceirização é que os maiores índices de acidente de trabalho estão entre os trabalhadores terceirizados, já que eles costumam, né, ter inclusive uma rotatividade muito grande. Um dia ele é encanador numa empresa, depois ele é eletricista em outra, e assim ele vai rodando e acaba que... não se especializa naquilo, né? Pois é. Outra coisa, eles também têm os menores salários, né, ganham os menores salários, e experiência mesmo, assim, lá da universidade, de outros setores alguns públicos que a gente conhece, e que trabalham com terceirizados, eles já não tinham, né, os direitos trabalhistas garantidos. Então a gente via, por exemplo, terceirizados que, devido às trocas de empresa, né, passava de 3 a 5 anos sem tirar férias. Sim. Porque quando ele tira férias de uma, a empresa saía, perdia o contrato e aí entrava outra, né? É comum também que nessas trocas de empresa os trabalhadores não recebam 13º, férias. Algumas empresas somem, decretam falência e nunca pagam. E a empresa que contratou a terceirizada também não assume, não é? Então é bastante complicado. E assim, só para a gente lançar um pouco uma reflexão, o que é essa terceirização ampla e restrita que veio, né, com esse governo, né? Você pega e tira um trabalhador estável que ganhava um salário razoável e você coloca um terceirizado para fazer o mesmo serviço. Então, o que é que explica a terceirização se o serviço é o mesmo, se o trabalho é o mesmo, se as atividades são as mesmas, né? E aí é abertura para o capital lucrar ainda mais, para que ele se multiplique ainda mais, se valendo da precarização das relações de trabalho. Então, a única coisa que explica é isso. A qualidade do trabalho, né, não é prioridade, né? A reforma trabalhista vai gerar mais desigualdade e precarização do trabalho? Já gerou, né? Deixo para os dois responderem isso, mas acredito que já está gerando, né? Eu acho que todo o movimento da reforma, ela tem ido nessa direção. É um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores, né? E esse conflito histórico de capital e trabalho, ele se materializa perfeitamente nesse momento. As reformas, elas, como bem o Felipe falou, ela é pró-capital, né? Ela é uma ofensiva direta, mais uma ofensiva aos direitos dos trabalhadores. Ela, retomando a terceirização, né? Os índices de acidentes de trabalho são altíssimos. Ela burla a lei, né? Ela também potencializa o trabalho análogo ao escravo, né? Então, não tem nada benéfico para o trabalhador, mas ele é um conjunto de vantagens para o empregador. No que diz respeito à redução de custo, porque ele transfere custo para o prestador de serviço. Veja como é sério, minha gente, as relações contratuais mudam, né? A relação passa a ser tomador de serviço e prestador de serviço, e não mais tomador de serviço e trabalhador, né? Então há um distanciamento cada vez mais, né? E um lucro também em cima do trabalhador cada vez maior. Então eu costumo dizer que o capital não tem alma, né? Então todas as suas medidas, todas as suas reformas, elas sempre têm um direcionamento muito claro: oferir imagem de lucros, reduzir custo, nem que isso seja a custa da exploração do trabalhador. Nosso tema de hoje, balanço da reforma trabalhista que foi aprovada. É o nosso tema de hoje, 30 segundos, fica aí que a gente já volta. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as mudanças na CLT após a aprovação da reforma trabalhista, com a presença de Ana Patrícia Dias Salles, que é socióloga, pesquisadora da Sociologia do Trabalho, e com Felipe Tavares, coordenador do Sinteste RN. Felipe, você acha que essa reforma trabalhista vai trazer mais segurança jurídica ou o efeito tende a ser totalmente contrário?
Não, eu acho que pelo debate que já se desenrolou aqui Sim. ao longo do programa, ficou bem claro que a insegurança É para o total, trabalhador né? é total. E só um elemento a mais, que a gente não pode esquecer porque é importante, diante de todas essas mazelas que os trabalhadores já enfrentavam em seus locais de trabalho, um dos poucos escapes era a Justiça do Trabalho. Sim. Só que com a reforma trabalhista... Que é uma sim, coisa que sempre se comentava, a Justiça do Trabalho ainda funciona. as fiscais do trabalho, tudo, Verdade. né? Só que com essa reforma trabalhista, o que está colocado agora é que o trabalhador ele vai ter uma dificuldade maior de acessar a Justiça do Trabalho, porque ele vai ter, caso perca, que pagar pelo processo. E já teve decisão que já foi tomada nesse sentido, acho que foi na Bahia, que o trabalhador sofreu um acidente indo para o trabalho, ele tentou entrar na Justiça como sendo acidente de trabalho, e ele vai ter que pagar R$ 8.500 as custas do processo, porque ele perdeu. Né? Então, o que está colocado é que eles querem diminuir a entrada de trabalhadores na Justiça, alegando que o trabalhador entra demais na Justiça, sem mencionar o fato de que o trabalhador entra demais na Justiça porque o empregador frauda cartão de ponto, não paga férias, não paga 13º, e ao invés de resolver o problema com o empregador, eles evitam que o empregado entre na Justiça. Né? Então, é mais um fator. Professora, parece que os políticos, né, na verdade não parece, é uma realidade que a gente está vendo, né, bem embaixo do nosso nariz. Estão realizando um balcão de negócios para salvar a pele do presidente Temer. E quem perde com isso são os trabalhadores, né? O que é que você tem a comentar sobre isso? E fica até uma indignação minha, pessoal mesmo, de que a gente assiste tanto isso diariamente, a gente fica se perguntando o que é que a gente pode fazer. Eles estão comprando votos contra nós, embaixo do nosso nariz, e o que é que a gente faz? A gente permite, a gente deixa essas votações acontecerem contra a nossa vontade? O que é que você tem a falar sobre isso? Eu penso que a gente vive um cenário extremamente complexo, né? Um cenário que, na verdade, toda a sociedade está aturdida. Sim. Né? Está aturdida, está paralisada frente ao que acontece em Brasília. Tudo passa a toque de caixa. Verdade. O governo, de fato, ele já anunciou isso, já declarou. Ele não tem compromisso nenhum com nenhum movimento social, Não tem diálogo. Não tem diálogo. Então, assim, é uma coisa bem ditatorial, né? Tudo passa a toque de caixa. E, assim, os últimos acontecimentos, inclusive para arquivar as denúncias contra o interino governo, né? Ela se forjou dentro de grandes negociatas, sobretudo com a bancada ruralista, né? O que culminou, tá, no trabalho escravo, né, na legalização, em outras palavras, do trabalho escravo, né, para um acordo, né, feito entre Temer e a bancada ruralista. Então, o que a gente fazer, né? Olha, sinceramente, eu penso que para ter um avanço é minimamente necessário mudar o Congresso. Mudar o Congresso demanda novas eleições. Então, a gente está prestes, próximo ano já está na iminência. Se eles deixarem ocorrer as eleições majoritárias no próximo ano, eu acho que nós teremos a oportunidade de tentar mudar essa bancada, porque caso essa bancada ela permaneça, então nós teremos a reprodução do que está ocorrendo no cotidiano, né? Então, o mínimo assim, de esperança que nos resta é essa eleição. As reformas ainda vão ser muito drásticas, perversas para os trabalhadores, de um modo geral, porque essa equipe econômica, o governo, a Câmara e Senado, elas estão alinhadas pró-capital. Então, é um governo para bancadas ruralistas, para o mercado financeiro, para os industriais, para os banqueiros, etc. Menos para o trabalhador. Eu vou direcionar essa pergunta para Felipe, mas fica aberta para os dois. É possível reverter essa reforma? Ou pode ser, o que é que pode ser feito para minimizar esses estragos aí nos direitos trabalhistas, mais um pouco do que a gente falou, mas alguma coisa mais palpável, algo que o trabalhador de fato possa fazer em termos de união, o que é que ele pode fazer? O cenário realmente é um cenário bastante difícil, né, para a classe trabalhadora, mas ao longo da história da classe trabalhadora, cenários difíceis com muita luta, com muita mobilização, isso assim foi revertido ou minimizado, né? Esse segundo semestre foi um segundo semestre em que as outras elas arrefeceram um pouco em relação ao primeiro semestre, em que a gente fez uma greve geral no dia 28 de abril, foi uma grande greve geral que empolgou e as pessoas acharam que agora vai, agora ele já estava na corda bamba, era só mais um empurrãozinho que ele caía. Mas aí as centrais sindicais, as maiores centrais sindicais, algumas mais combativas, tentaram permanecer na luta, mas as maiores
vacilaram, né, quiseram acreditar que só o processo eleitoral em 2018 ele é suficiente para resolver todo esse problema, quando na verdade não é, né? E aí, assim, a gente tem algumas lutas que vêm acontecendo. Houve lutas contra a reforma trabalhista, né? Agora foram lutas um tanto quanto dispersas. E eu acho que a próxima luta agora é contra a implementação. E aí eu acho que os trabalhadores da Chery, acho que no Mato Grosso, que é aquela indústria automobilística, eles conseguiram, através de uma greve, barrar a reforma trabalhista lá na fábrica deles. Então, uma coisa bem isolada, né? Uma coisa bem isolada, mas uma conquista importante que pode aí nos ajudar a nos inspirar. E que não foi divulgada. Nesse exemplo. Né? Pois é. Não tem grande repercussão. Exato. E aí, assim, com o fato de que o mercado forçou Michel Temer a fazer a reforma previdenciária a qualquer custo, que seria uma reforma mais enxuta do que ele estava propondo e que ele não conseguiu fazer porque era abrangente demais a anterior, a Previdência no Brasil historicamente mobiliza a classe trabalhadora. Então, é possível que até o fim do ano a gente, caso ele de fato tente colocar isso para votação, que se abra um cenário um pouco maior de mobilização. Mas assim, a classe trabalhadora ela tem lutado, acontece que está ainda um pouco de forma dispersa. Então, por exemplo, a minha categoria mesmo, ela está entrando em greve no país inteiro. Os técnicos administrativos já temos 29 entidades em greve, convidando outras entidades da educação e do Serviço Público Federal, que está sofrendo agora um grande desmonte, né, um grande ataque orçamentário, de direitos também, e chamando outras categorias para virem também para essa luta. Então, acho que o cenário é esse, a necessidade de se organizar no sindicato, é a necessidade de organizar no movimento social, tomar as ruas e fazer greve geral, porque sem greve geral a gente não derruba esse governo, que é um governo totalmente sem compromisso com a classe trabalhadora. E por fim, acho que para o ano que vem a eleição ela é sim importante, não podemos desprezá-la, mas mais importante do que discutir um candidato é discutir que programa a classe trabalhadora quer para o Brasil. E eu acho que nenhum candidato que se diga minimamente próximo e defensor da classe trabalhadora, ele não pode defender algo menor do que revogar tudo que Michel Temer fez. Professora, rapidamente, a gente tem 30 segundinhos, infelizmente, para encerrar o nosso programa, mas fala da sua opinião sobre isso. Não, eu acredito na possibilidade de luta, né? Eu penso que é possível reverter o quadro, mas esse quadro, somando a Felipe, esse quadro de mobilização geral, né, que seja capaz de ir confrontar, né, com o capital mesmo. Sim. Então, eu acredito nessa possibilidade e na renovação do Congresso, do Senado, porque se permanecer o que lá estão, então eu não consigo vislumbrar melhores dias, não. Mas eu acredito na força e na luta dos trabalhadores. Na união, né? Principalmente. Professora Ana, muito obrigada pela presença. Felipe, muito obrigada. Espero mais vocês aqui para a gente debater mais sobre isso, porque, de fato, quem está em casa, o trabalhador, precisa entender o que está acontecendo. E, principalmente, a gente sabe que a situação é tensa, é ruim, está muito ruim para todo mundo. E se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, o @SintestRN, no nosso site www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.